Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Agora no nosso último bloco do nosso evento, vamos então iniciar com a formação da mesa 4, que vai tratar do tema feminilidade, feminicídio, ética e política da diferença. Formando a mesa, a mediadora será a Conceição Fonseca, que é doutora e mestre em Linguística pela Universidade do Estado de Campinas, realizou o estágio de pós-graduação em Linguística pela mesma instituição, a Unicamp, em São Paulo. É pesquisadora nível 2 do CNPq. Atualmente é professora titular pleno do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, onde atua como professora pesquisadora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. Tem experiência na área disciplinar de Linguística e na área multidisciplinar de Memória, com ênfase em análise do discurso. Lindinaura Canosa é graduada em Psicologia pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, tem experiência na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, atuando principalmente nos seguintes temas: drogadição, corpo, depressão, castração, identificação e melancolia. Eduardo Ledo é mestre em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, membro da Harvard Medical School Postgraduation Association dos Estados Unidos, especialista em teoria psicanalítica de orientação lacaniana, especialista em psiquiatria pela ABP-AMB, especialista em psiquiatria da infância e adolescente pela mesma instituição, graduação em medicina pela Universidade Federal da Bahia e doutorando em memória, linguagem e sociedade pela UESB, Universidade do Sudoeste da Bahia. Eu passo, então, agora a palavra à professora Conceição, que vai fazer a condução desta mesa. Boa tarde a todos, né, e todas. Com imenso prazer que a gente dá continuidade a com esse último bloco, nesta tarde de sábado, né? O bloco, como já foi falado pelo professor André, é feminilidade, feminicídio, ética, política da diferença, e nós, essa mesa será, né, discutida, debatida com os professores, doutores, o professor doutor Eduardo Ledo e a professora mestre Lindaura Canosa. Então, para iniciar os trabalhos, eu vou passar a palavra para o professor doutor Eduardo Ledo. E então a palavra é sua, Eduardo. Muito obrigado, professora Conceição. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigado, André, a professora Lindinaura, os tradutores. O meu tema é, de uma forma proposital, eu coloquei um título um tanto provocador, né? Na verdade, ele é aparentemente pretensioso, mas ele traz em si a ironia da sua própria impossibilidade, né? Tanto pela falta de envergadura do próprio autor, como da própria filosofia e das ciências, para darem conta daquilo que o título propõe, que é para uma história natural do mesmo e da diferença, uma jornada do bóson ao gênero. Ou seja, é uma pequena provocação, quase que um xiste, para dizer que o que vamos fazer é uma tentativa de um modelo que certamente vai estar um tanto distanciado dos conhecimentos que atualmente nós possuímos, mas as provocações são interessantes para nos fazermos refletir um pouco sobre algo que, dentro do nosso seminário, do nosso congresso, tem uma vertente muito deleuziana, né? E não é dessa vertente que falo, então vou explicar um pouquinho para vocês de que lugar eu falo, para que haja, então, uma interlocução
né? Sem conflito e sem dialética. Eu acho que o Walter Isaia gostaria dessa minha afirmação, né? Mas sim com algum tipo de criação a partir de um outro ponto de vista, já que eu venho de uma formação em neurociências e em psicanálise, o que é algo bastante incomum, diga-se de passagem, já que normalmente os psicanalistas se distanciam frequentemente das neurociências e os neurocientistas se distanciam da psicanálise. E eu resolvi me interessar por essa espécie de terra de ninguém, né, que a partir do meu doutorado em linguagem e memória, eu passei a me interessar por esse recorte, digamos assim, que é aquele ponto onde os códigos naturais, estereotipados, eles emergem para a linguagem e que nos dão asas, então, para essa dissociação, essa separação entre cultura e biologia, né? E que é uma terra, ao mesmo tempo, ingrata, porque, eu dizia, uma terra de ninguém, mas muito grata por ser um território a se desbravar. Então, a minha abordagem sobre o mesmo e o diferente não estará centrado dentro desse leitmotiv do nosso congresso, que é uma abordagem dentro do universo deleuziano, mas sim a partir dessa interlocução entre biologia e linguagem para fazer o recorte do mundo, o recorte que vai nos permitir, então, entender o que é o mesmo, né, a partir dessa perspectiva, o que é a diferença e de que forma o mundo humano, o mundo que emerge da linguagem, lida com o problema, né? Muito bem. Então, eu começaria também, além do título, que é uma pequena provocação, com uma provocação quase ingênua, né, de uma afirmação que é certamente uma reflexão ou uma pergunta que vem do senso comum, que é muito comum entre as crianças, mas que é de uma ingenuidade aparente, mas que traz em si uma das grandes aporias da filosofia, e por que não dizer da ciência, né? Que é a pergunta de por que as coisas existem, né? Por que simplesmente não existir nada? Então, se vamos falar sobre o mesmo, o diferente, nós temos que partir de algum ponto, e o ponto que eu parto é por que as coisas existem para que sejam mesmas e diferentes, né? Então, essa naturalmente que eu não pretendo responder a essa questão, ninguém nunca respondeu, e eu acredito que ninguém responderá, então fica como uma pergunta fundamental, mas de uma resposta impossível, por isso mesmo uma aporia, né? Mas dentro do trabalho que nós vamos realizar, então, dentro dessas reflexões, eu diria que nós podemos partir de algumas respostas provisórias. Então, porque as coisas existem dentro do modelo estándar da física, né? Eu não sou físico, naturalmente, eu utilizo en passant de algumas noções de física para nós chegarmos ao final da nossa reflexão, mas dentro do modelo estándar da física, né, nós não temos uma resposta sobre por que as coisas existem, como tudo começou, mas nós temos algumas teorias bastante consolidadas e outras não, sobre por que o nosso universo, como nós o conhecemos, ele passou a existir, né? Então, dentro desse modelo estándar, existiria o nada, que não é o vazio, não pode ser confundido com o vazio, e um certo momento, né, em que o que poderia haver estaria em potencial, na verdade, e em anulações recíprocas entre matéria e antimatéria, e são questões que não nos cabem aqui analisar, mas que uma oscilação quântica gerou a primeira coisa, ou o primeiro passo do universo, né, seguido de uma grande expansão. Aquilo que, dentro do modelo do Big Bang, tem a discussão que não se poderia ser interpretado como uma grande explosão, mas como uma grande inflação, uma inflação cósmica que nos é revelada pela surpreendente estabilidade de térmica do universo, demonstrando que
muito rapidamente esse universo se expandiu, né? Já que, por exemplo, se fosse uma explosão, nós poderíamos imaginar que mais próximo do centro dessa explosão a temperatura seria maior e mais distante a temperatura seria menor, o que não acontece, né? Surpreendentemente, o cosmos, digamos, ele tem uma temperatura estável, o que demonstra, então, que houve essa inflação de espaço e de tempo, e era uma espécie de uma resistência, né? Do sentido cartesiano, de um todo, mas um todo homogêneo, em que não existiam coisas, digamos assim, né? Essa primeira expansão ela se seguiu de uma retração, uma retração localizada, em que as coisas começaram a surgir, ou seja, a matéria começou a se organizar. Essa matéria que começou a se organizar a partir das diversas forças da matéria, né, de uma maneira cega, em que não existia nenhuma consciência para fazer um recorte de coisas e não coisas, né? Então, essa matéria que começou a se organizar, ela se organiza sob forma de subpartículas, de partículas, de forças eletromagnéticas, forças nucleares fortes, fracas, etc. Mas todo esse processo, ele se dá a partir de uma organização cega da natureza, né? Não existia código. Então, as forças de interação, elas começaram a interagir e, então, nós começamos a perceber o surgimento dessas primeiras pequenas coisas, mas que só são coisas a posteriori na medida em que existem consciências para dizer que aquelas eram coisas, né? A matéria em si, ela é o que há, e não existia nenhum sentido teleológico, nenhum sentido, nenhuma razão de ser aristotélica ou outra. Então, esse era o universo, digamos assim, primitivo. No entanto, esse universo primitivo começa a se organizar, e não nos cabe aqui analisar, e não teríamos tempo para isso, essas passagens de uma organização a outra, as organizações ascendentes, começam a se organizar além dessas partículas, das subpartículas, dos átomos, eles começam a se organizar sob formas de moléculas, né? Então, as moléculas começam a compor o universo, e nós poderíamos dizer que essas moléculas inicialmente faziam parte disso que, a posteriori, que hoje, com consciências, nós dizemos que seria a química orgânica. Por emergência de complexidade, em um certo momento, a química orgânica se complexifica e nós vamos ter, então, o surgimento de uma química inorgânica que é fundamental para nós entendermos todo o processo. Não vou falar de química, não, viu, gente? Vocês podem ficar tranquilos, que é apenas um pequeno contexto para nós entendermos. A partir da química orgânica, algo surpreendente começa a acontecer no universo natural, que é a possibilidade do surgimento não mais de uma organização do universo a partir de forças naturais cegas, mas de uma certa organização codificada. E aí nós vamos ver, a partir da química orgânica, o surgimento dos ácidos aminados e de um RNA primitivo, com DNA, e a possibilidade, então, do surgimento daquilo que nós chamamos de uma emergência daquilo que nós chamamos de vida, que vai ser objeto da biologia, né? Então, esse é o primeiro corte, digamos assim, daquilo que vai nos permitir o entendimento do mesmo, do diferente, e que nós vamos tentar chegar até a relação de gêneros, né? Muito bem. Quando a primeira vida começa, e nós supomos, então, seria um protozoário, uma primeira célula, um organismo unicelular, esse organismo unicelular, ele traz em si a força daquilo que, de toda a complexidade, dentro do ponto de vista evolutivo, nos traria até o momento presente, né? Então, eu meio que de brincadeira, eu já disse uma vez a Altair isso, nasce aí uma espécie de nanofísica do poder, uma pequena provocação para Foucault, ou seja, na verdade, o poder começa na relação dessas pequenas células com outras células na luta pela sobrevivência, né? Então, algo começa a existir e a biologia começa a se complexificar, e nós passamos, então, dos seres
unicelulares para aqueles seres pluricelulares, em que as células se organizam. Depois, dentro do próprio processo evolutivo, nós vamos ter os seres com órgãos. E essa complexidade crescente vai exigir algo bastante inovador e criativo, que é um centro de processamento, que seria uma espécie de um maestro desse funcionamento, né, que é o sistema nervoso, nas suas diversas dimensões. O sistema nervoso mais primitivo, que teria um comportamento, digamos assim, uma função mais cibernética, né, de relés, de organização para a busca de uma certa homeostasia, né? Nós podemos comparar isso com um modelo cibernético, ou seja, de inputs e outputs que vão modular o funcionamento desse sistema nervoso. Mas por complexidades crescentes, nós vamos chegar a um sistema nervoso em que vão desenvolver neurônios, e esses neurônios vão, por sua vez, desenvolver, eles vão funcionar a partir de um modelo que já é um modelo digital. Isso é muito interessante, porque os modelos digitais são criados a posteriori, naturalmente. Os modelos cibernéticos passaram para os modelos digitais, e nós descobrimos, a posteriori, que a biologia funciona também com modelos digitais, já que os neurônios eles têm aquela característica de disparo ou não disparo, de 0 ou de 1, muito semelhante muito semelhante, não, idêntico ao comportamento digital que nós utilizamos em computadores, etc. Né? Muito bem. Então, a partir desse momento, a partir dessa organização neuronal, a partir do tudo ou nada dos neurônios, eu passei a me interessar, então, por essa emergência de que nós tínhamos um sistema nervoso que era muito eficiente para diversos animais, né, para inclusive animais muito próximos de nós na escala evolutiva, mas também alguns mais distantes, como os insetos. Vocês sabem que tem uma capacidade de processamento de informação que é extraordinária, né, tem um comportamento, podemos chamar assim, social, talvez superior, muitas vezes, aos humanos, justamente por terem tudo isso muito bem codificado e estereotipado, e que são uma força da natureza, no sentido de que eles repetem de forma codificada algo que foi codificado pela própria natureza, pela própria evolução, né? Então, isso foi muito interessante. No entanto, os humanos, nós encontramos nós entramos numa outra dimensão, e nós fomos, aos poucos, nos descolando progressivamente desse fenômeno biológico, né? A partir do momento em que nós começamos a entrar no mundo simbólico, que nós deixamos de... Na verdade, uma pequena correção, nós não deixamos, mas nós continuamos, assim como os animais, a funcionar com alguns mecanismos cibernéticos, né, de organização do nosso corpo, das nossas células, da busca de homeostasia, de alguns códigos de comportamento, mas nós nos dissociamos do biológico a partir do momento em que entramos, e isso é uma longa discussão, no universo da linguagem, de uma linguagem recursiva e de infinitas possibilidades. E então nós passamos a recortar a realidade de uma forma completamente diferente do recorte da realidade realizado pelos animais, né? Então, é todo um processo que vem de um processo da natureza, absolutamente natural, que vem lá da origem do universo, das organizações, digamos, físicas, e das forças físicas que, de forma cega, foram se organizando dentro de uma congruência que é abordada pela física, né? Depois, uma certa reorganização de um novo nível, digamos assim, de organização, um novo recorte que nós podemos imaginar do universo a partir da química, né? E uma nova organização biológica que tem complexidades crescentes, mas que, em um dado momento, uns seres dessa natureza, que são os seres humanos, passaram a emergir para um outro universo que já não era mais um universo natural. Muito bem. Como qual a consequência dessa passagem de universo? E o que isso tem a ver, por exemplo, com o mesmo, com o diferente e com os gêneros, né? A imensa possibilidade de
de classificação, já que nós temos uma espécie de um furor taxonômico, talvez desde Aristóteles, para classificar a realidade e organizar a realidade, né? Uma expressão de Heisenberg, que é muito interessante, que é de que forma a realidade ela é ordenada, né? Então, nós temos várias formas de ordenação da realidade e os humanos passaram a ordenar a realidade a partir da linguagem. A linguagem foi determinante para as características humanas que nos levaram, por exemplo, à criação de fantasias, de ficção, de ciência e de filosofia, ou tudo que nós criamos, né? Embora nós não sejamos seres totalmente desnaturados, porque nós não somos fantasmas, nós necessitamos da vida biológica, isso é natural, mas nós nos dissociamos de alguma forma da vida natural, no sentido de que nós criamos uma outra vida, uma outra realidade, que não é totalmente dependente, eu digo totalmente porque de alguma forma o é, né? Mas não é totalmente dependente da vida natural, que nos colocou numa outra gramática, digamos, uma outra gramática normativa da forma como o mundo se organiza. Então, para explicar isso para vocês, eu conto uma história que aconteceu comigo, que me foi bastante surpreendente. Eu descobri que o mármore dos sanitários da estação ferroviária de Florença, ele tem a mesma origem do mármore que foi feito, ou seja, veio da mesma pedreira, do mármore que foi feito o Davi de Michelangelo, né? Então, é bastante surpreendente e interessante. Eu não sei se isso faz parte de desses mitos urbanos, mas eu ouvi essa história e li algo sobre isso que me pareceu bastante interessante. E me serve, de certa maneira, para esse entendimento do recorte da realidade. Então, os animais, eles passaram a recortar a realidade, ou seja, a dar pregnância às coisas, a partir de uma possibilidade, de uma capacidade imagética. Então, os animais, eles são capazes de recortar a realidade e tudo que é coisa na realidade tem que ter figura e fundo. Então, eu dizia para vocês que lá no passado, no momento fundamental do surgimento do nosso universo, aquilo que nós poderíamos hoje determinar ou classificar como coisas, não eram coisas porque não tinham consciência para nominá-las, né, para nomeá-las como coisas. Hoje, a posteriori, nós podemos dizer que o início da matéria, nós utilizamos a linguagem para recobrir esse real sem sentido, sem teleologia, sem nenhuma esperança de nada, de futuro ou de organização de nada, né? Mas hoje, a posteriori, nós temos esse recurso linguístico para jogarmos essa grande teia de significantes no mundo e organizarmos o mundo a partir desses recortes. Só que existe algo que nós temos e que compartilhamos também com os animais. Por exemplo, os animais são capazes de fazer recortes da realidade a partir de imagens. Se vocês têm um cãozinho em casa, vocês sabem que ele é capaz de saber e tem uma memória também imagética, né? Ele recorta a realidade e tem uma memória imagética. Então, ele é capaz, por exemplo, de recortar a realidade entre aquilo que é conhecido e não é conhecido. Ele sabe que ele pode entrar num quarto e não pode entrar no outro, que ele pode levar uma vassourada. Ele pode identificar você como dono, embora ele não possa nomeá-lo como dono, ele não pode contar histórias, né? Mas ele recorta a realidade de uma forma pragmática entre as coisas e aquilo que não são aquelas coisas, entre o mesmo e a diferença, ok? E aí ele tem que representar de alguma forma isso. Nós entramos em uma certa dificuldade com a visão deleuziana da não representação do mesmo. Mas, assim, não é esse o objetivo da minha apresentação. Muito bem. Esse animal que recorta a realidade, ele o faz de uma forma natural, mas adaptativa. Nós também temos essa capacidade. Mas, no entanto, nós vemos as coisas de uma outra maneira, porque, além de termos a capacidade imagética, nós temos a capacidade linguística. Então, voltando à história do Davi de Michelangelo, né? Então,
a mesma coisa que é como coisa, a mesma coisa que é o mármore dos sanitários da estação ferroviária de Florença, é a mesma coisa que se encontra no Davi de Michelangelo, na academia, no Museu da Academia, em Florença. No entanto, vamos imaginar, os cães que fazem parte da segurança em Florença, da academia, eles podem também destacar aquela imagem do Davi de Michelangelo como uma imagem humana. Naturalmente que eu não tenho certeza disso, porque eu não posso entrar na consciência desses cães, né? Mas eu imagino que sim, de forma bastante pragmática e adaptativa, esses cães eles podem imaginar que aquilo é uma forma humana, embora não possam nomear como humano. Mas nós podemos ver o Davi de Michelangelo, ou devemos ver o Davi de Michelangelo, com uma outra característica, então, que é uma imagem de coisa, que é saturada de sentido, por isso se transforma em um objeto, né? A coisa se transforma em objeto, e esse sentido, ele é dependente de todos os discursos, né, que compuseram a nossa cultura, a nossa linguagem, porque aquele Davi de Michelangelo é uma figura icônica, né, do Ocidente, da história do Ocidente, uma figura bíblica, dos mitos fundadores do Ocidente, é uma figura que nos remete, por exemplo, à cultura da Renascença, né, do antropocentrismo da Renascença, nos remete à existência em Florença de um gênio que se chamava Michelangelo, né? Ou seja, nós temos todo um background, todo um pano de fundo que nos organiza a nossa relação com aquela coisa que se transformou em objeto e que se transformou num objeto de cultura muito particular e que compõe aquilo que seria a diferença entre o mármore da pedreira, primeiro, depois utilizado nos sanitários de Florença, da ferroviária de Florença, e, finalmente, da imagem do homem para um cachorro, e a imagem de um homem com uma história, com uma cultura para nós humanos. Então, nós começamos a perceber que a saída dos humanos do mundo natural nos colocou num mundo em que de possibilidades múltiplas, né, que não são mais aquelas possibilidades codificadas apenas pela natureza. Por que isso tem algo a ver com a distribuição dos gêneros, né? Muito bem. Frequentemente, sobretudo nos discursos conservadores, nós observamos que o gênero ele é binário porque existe uma característica biológica da natureza, né, em que o sexo se dividiria entre o macho, a fêmea, uma divisão binária, que frequentemente, de fato, organiza a sexualidade, podemos dizer assim, ou a distribuição dos sexos na natureza. Embora mesmo na natureza não humana, nós tenhamos exceções, né? Mas, de fato, na maior parte das vezes, é essa a distribuição que nós encontramos na natureza. Mas, ao emergirmos para esse universo que é construído tanto em imagens, mas também em fantasias, em organizações quiméricas, em objetos que já não são mais objetos relacionados às coisas, né? Objetos que são objetos do mundo, do mundo simbólico, nós também, na questão de gêneros, nós passamos a vivenciar a relação do mesmo e da diferença de formas múltiplas, porque criamos uma erótica que é baseada numa fantasia discursiva, né, de várias possibilidades de organização da sexualidade humana, que já não mais tem que se limitar à determinação legislativa da biologia, mas sim a uma determinação legislativa da cultura, né, e que nos permite, então, a multiplicidade, embora também tenha sempre o risco da normatividade, de uma gramática normativa conservadora que também, mesmo dentro desse universo simbólico, organize a realidade a partir de dualidades ou de binarismos, né? Então, eu estou chegando ao limite aqui do meu tempo, né? Não sei se tem mais algum tempo para explicar, mas esse seria,
de certa forma, mesmo meio como uma provocação, o título é uma pequena brincadeira, né? Já que nós não conseguimos, me falta e nos falta, e falta a própria filosofia e as ciências, a envergadura suficiente para nós fazermos essa trajetória do bóson ao gênero, mas o objetivo é demonstrar, o objetivo da minha fala é demonstrar que nós, progressivamente, né, nós nos destacamos dos imperativos naturais e alçamos voo a partir de imperativos simbólicos, não naturais, da cultura, e que nos permite toda a forma de distribuição e de infinitas formas de organização de gênero. O que nos faz também, o que nos traz uma certa preocupação para que essa distribuição de gêneros não se torne também uma nova normatividade que determine a forma como nós podemos ser e não a forma como nós poderíamos ser. Então, se destaca assim aquilo que é a formulação do nosso tema principal, né, que é a separação do mesmo da diferença, que já não é mais a separação do mesmo e da diferença da natureza, mas o mesmo e a diferença do mundo humano. Para uma maior reflexão sobre isso, eu acho que é fundamental, não só no caso da minha apresentação, como na apresentação de todos os conferencistas, né? Eu recomendo a leitura dos textos que nós produzimos, para que nós saiamos de uma exposição rápida e necessariamente não de pouca profundidade, para uma reflexão mais profunda desse tema, né? É interessante porque depois de... Eu tento sempre falar a partir do trabalho que eu desenvolvo, né? Então, por isso mesmo, eu me destaquei um pouco desse background deleuziano das discussões para essa interlocução. Mas, após a publicação do meu texto, um colega, um amigo que o leu, me disse assim: Eduardo, você parece que fez uma transposição das artes para a ciência e a filosofia, de algo que já se encontrava no nosso meio e que é uma música. Eu vou chamar a atenção de vocês disso, é interessante, porque eu descobri isso depois. Uma música de Chico César, eu recomendo a vocês todos, que se chama Experiência. Eu ouvi essa música a posteriori e descobri que essa música, de certa forma, sintetiza essa minha exposição. Então, eu peço perdão a Chico César, não foi plágio algum, mas é bastante surpreendente como, na verdade, aliás, eu digo o contrário, não é surpreendente que a arte sempre ela se antecipe, né? Ela antecipa a ciência, as reflexões da filosofia, e, de certa forma, eu encontrei isso em Chico César. Infelizmente, eu não tive o tempo de colocar os créditos para Chico César na publicação, mas eu afirmo a vocês que existe uma congruência muito grande entre o tema que eu apresentei e essa música. Então, eu recomendo a todos. Experiência de Chico César. Muito obrigado a vocês. Então, nós agradecemos ao professor Dr. Eduardo Ledo e, na sequência, né, nós passamos a palavra, né, para a professora mestra Lindinaura. Lindinaura, é a distância que os óculos. Lindinaura. E as questões que vocês quiserem fazer, a gente vai deixar, né, para o último tempo. Então, após essa fala, a gente abrirá para as questões e para o debate. Então, professora, obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui nesse congresso. Agradeço ao Alterives, além do mais, do grande pensador, é meu amigo, e estou sempre com ele
em algumas situações de congresso e tudo mais. A organização ao Hudson, ao professor André Ladeira, tá? Que está sendo um sucesso. Esta mesa, como diria Alter Ives, é a mesa dos Alpes baianos, né? Todo mundo lá de Vitória da Conquista. Tá? Isso aí é a grande discussão, aquele seguinte, que a minha zona é a zona do Jegue, que é Feira de Santana, e ele é lá da Vitória da Conquista, que são os Alpes baianos. Tá? Então, já tem uma diferença aqui. Tá? Por uma questão que eu estava um pouco fora de combate, eu não mandei um currículo um pouco mais extenso, meu currículo ficou muito reduzido e que não condiz exatamente com o meu trabalho e a minha pesquisa, fica insuficiente. Tá? Todo o meu trabalho sempre partiu do olhar clínico, tá? Mas dentro desse meu percurso, né, eu participei de uma pesquisa durante 4 anos da UFRJ, que era uma pesquisa do NEPEC, que é um núcleo muito interessante, que é o Núcleo de Estudo de Pesquisas Contemporâneas e Clínicas em Psicanálise. Essa pesquisa era uma pesquisa era comparativa entre melancolia e doenças autoimunes, tá? Que era do Clementino Fraga, o Hospital do Fundão, o IPUB e a UFRJ. Então, nesse tempo, desenvolvemos um trabalho muito interessante nessa pesquisa. As pacientes que estavam nela eram pacientes que não tinham prejuízo psiquiátrico, mas que tinham lúpus eritematoso sistêmico. Tá? Foi orientado por Tereza Pinheiro e Júlio Wertzmann. O tema do feminino, ele sempre me acompanha desde criança. Eu venho de uma cidade do interior, Feira de Santana, muito cedo vim para o Rio, aos 15 anos, mas aquele mundo das mulheres sempre me encantou profundamente. E nesse percurso de entender o feminino, tá, faz 20 anos, 20, 25, a gente vai perdendo a memória, que eu acompanho o professor Joel Birman em grupos de estudos e tudo mais, que é uma pessoa que colabora, generosa, lúcida, e um pensador que colabora com o que ele descobre, tá? E tem a maior generosidade. Então, a minha dissertação de mestrado foi inspirada pela minha clínica e exatamente pelo tema que eu trabalhava na época com ele, que era os destinos da mulher na maternidade das filhas. Tá? Os destinos que o Freud apontava. Agora eu vou passar exatamente para o corpo do meu trabalho. Tá? Qual é essa interlocução parte de onde? Onde partir as minhas questões? O tema da vergonha foi um tema que eu pesquisei durante a obra de Freud, toda a obra do Freud, o que significava vergonha, qual era o conceito de vergonha na obra do Freud, para essa pesquisa que a gente fazia de melancolia. Tá? E vimos que existia, tá, um certo encontro, uma interseção entre o tema vergonha e melancolia na mulher, sendo a melancolia, em geral, predominantemente feminina e marca de uma insuficiência. Tá? Eu vou dar o trabalho porque eu tenho medo de me perder pelo caminho e daqui a pouco ele acabar, só tem 5 minutos, você não vai falar mais nada. Essa interlocução se propõe a discutir as operações discursivas sobre o feminino e os efeitos dessas operações sobre a criação de conceitos e, consequentemente, sobre as subjetividades, tomando como principal ancoragem os textos de Freud. Tentaremos demonstrar como sua produção teórica foi afetada pelos ideais iluministas, isto é, influenciada por este momento particular da história do conhecimento, onde se operam mudanças radicais na história dos homens, das suas relações sociais e econômicas. Vamos tomar particularmente a invenção de um novo conceito de mulher, tendo a maternidade como um modelo príncipes. E dentro dessa história eu fui à Bíblia, né? E a Bíblia, no Gênesis e no Levítico, tá, tem duas punições à mulher, na verdade, em geral, são punições que eu ilustrei aqui como início dessa fala. E a mulher disse:
multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Isso é no Gênesis. E aí a gente vai para o Levítico, que diz, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. Essa fala e parte desse trabalho sobre melancolia e os destinos da mulher e tudo mais, eu pego como auxiliar um pensador que me foi apresentado também por Joel Birman, tá? Que é o Lacan, né? Que tem esse livro que, inclusive, já foi mencionado pela manhã, do Inventando o Sexo, né? Que é um primor, tá? Para a gente entender sobre esse conceito, o desenvolvimento do conceito de mulher. Lacan empreende uma interessante viagem através das operações discursivas sobre o sexo e o feminino, e aponta Freud como um herdeiro das operações discursivas do iluminismo. Pontua que até a Renascença, o modelo de sexo único era o que imperava. O masculino era este sexo único e a mulher uma versão imperfeita do mesmo. Segundo Galiano, as mulheres eram essencialmente homens às quais haveria faltado calor vital. Isto é, o calor que culminaria na perfeição. Da antiguidade até a Renascença, o sexo era verticalizado segundo um único eixo, o masculino. O feminino seria um imperfeito. Tá? Isto é, seria o masculino insuficiente. Porém, sempre tendo em vista que a perfeição feminina nunca alcançaria o modelo, o ideal, que seria o masculino. O perfeito, que seria o masculino, jamais se tornaria um modelo imperfeito. O homem teria a dádiva da perfeição, seria a corporificação da obra acabada. Uma nova concepção de sexo surgiria no iluminismo, o modelo dos 2 sexos, aí seria introduzido. Né? Haveria, então, 2 sexos, masculino e feminino. Passaria a existir uma oposição e não mais uma insuficiência no iluminismo, sendo o homem o oposto da mulher, e isso tem consequências. Assim, a introdução do outro sexo, o feminino, é uma construção histórica que atenderia aos ideais igualitários. Os teóricos políticos do iluminismo questionavam, ou melhor, argumentavam, que não havia nenhuma justificativa para um tipo específico de autoridade, nem do rei para o súdito, nem do senhor para o servo, nem do homem para a mulher. As pessoas seriam criaturas em que a anatomia não teria relevância política. No entanto, na prática, tá, o poder se manteria nas mãos dos homens. Os homens se tornariam chefes de família e de nação, e seriam ainda eles que fariam o contrato social para este bem-estar comum. Tá? Os ideais da Revolução Francesa, por exemplo, que são herdeiros do iluminismo, pregavam igualdade, liberdade e fraternidade. E não poderiam excluir radicalmente as mulheres com risco de se retomar ao modelo do sexo único da Renascença. Tá? Então, haveria um rearranjo. Tá? Não se estabeleceria mais uma superioridade do homem, mas haveria um novo discurso que se apoiaria não mais no preconceito, tá? Na desigualdade construída pelos contratos. O marcador da diferença passaria a ser a biologia. Tá? E tendo como base o discurso da distinção entre natureza e cultura, os papéis masculinos e femininos seriam definidos. Tá? A Revolução Francesa queria honrar seus ideais igualitários, sem renunciar à hierarquia de poder. Tal estratégia conciliaria a noção de que as mulheres não são inferiores aos homens e, ao mesmo tempo, não alteraria o lugar de poder da qual se beneficiava o masculino. A teoria da diferença sexual, explicada a partir da biologia, permitiria que não existisse o paradoxo de uma sociedade, tá?
que não tivessem leis justas. Tá? Elas seriam tão justas que respeitaria as características femininas tão próximas da natureza. Haveria uma justificativa para a diferença do sexo e a manutenção dos papéis. O discurso sobre a mulher iria em direção à figura da maternidade, sua compleição física, seus quadris largos, seu ventre espaçoso. Assim, toda a representação anatômica era utilizada para forjar esta representação fundamental da mulher em torno da maternidade. Essa vocação natural foi o que possibilitou a construção dessa figura no século XIX. A figura da sexualidade feminina colada ao ideário da maternidade. Esta especificidade tendo como consequência delimitar espaço e definir o privado do público. A feminina é afeita ao espaço privado, à educação da prole, em oposição ao homem que se ocupa do espaço social. A mulher está mais próxima da natureza e o homem da cultura. O discurso da igualdade pregado pela Revolução Francesa era politicamente correto, partindo dos referenciais da natureza e cultura. O que se poderia observar a partir dos ideais igualitários que os filósofos, os políticos e os intelectuais começaram a produzir neste discurso de igualdade, mas com a particularidade de que uns seriam menos iguais que outros. E no caso da mulher, quem estabeleceria a diferença era a natureza. A sexualidade feminina, então, é definida como original e radicalmente oposta à dos homens. E disso decorreriam características especiais quanto à sua habilidade para assuntos da vida pública. Há um lugar para a mulher, contanto que fosse especificado e norteado pela natureza da mulher. A verdade da natureza é inexorável, é inequívoca, não há constatação. Não há a intermediação da lei dos homens. As ideias da Revolução Francesa tomam da mulher com a característica emocional mais exacerbada, vai naturalizar a mulher pela justificativa deste irremediável de sua natureza. Portanto, o lugar da mulher estaria restrito ao espaço privado, à criação da prole, sendo a maternidade uma decorrência desta característica, sendo sua qualidade primordial. Por estas características, deveria se dedicar integralmente a esta tarefa, sendo o espaço público destinado somente aos homens por suas capacidades ligadas ao intelectual, ao cultural. Como consequência, por ser mais próxima da natureza, a mulher seria deficitária ou menos favorecida intelectualmente, e com as capacidades afetivas mais desenvolvidas em relação aos homens. A partir do que foi enunciado acima, nos propomos a fazer um paralelo do discurso iluminista do qual Freud foi um herdeiro, através das suas representações do feminino. Destacaremos o Estatuto da Mulher em alguns textos de Freud, privilegiando 3 aspectos: vergonha, maternidade e melancolia. Partindo desta metáfora que Freud estabelece entre mulher, trançar, tecer e encobrir a vergonha, que inspira a nossa discussão e a trama que ela tece. Na Conferência 33, Freud utiliza essa metáfora para falar da insuficiência da mulher e dos recursos que ela desenvolve para disfarçar essa insuficiência, e nomeia as mesmas. Citando Freud. A inveja do pênis tem, em parte, como efeito, também a vaidade física das mulheres, de vez que elas não podem fugir à necessidade de valorizar seus encantos. Do modo mais evidente, como uma tardia compensação por sua inferioridade sexual original. A vergonha é considerada uma característica feminina par excellence, contudo,
Mais do que se poderia supor, sendo uma questão de convenção, tem, assim acreditamos, como finalidade a ocultação da deficiência genital. Não nos estamos esquecendo de que, em época posterior, a vergonha assume outras funções. Parece que as mulheres fizeram poucas contribuições para as descobertas e invenções na história da civilização. No entanto, há uma técnica que podem ter inventado por motivos inconscientes. E, sendo assim, há uma trançar e tecer. Sendo assim, ser-nos-íamos tentados a imaginar o motivo inconsciente de tal realização. A própria natureza parece ter proporcionado o modelo que essa realização imita, causando o crescimento na maturidade dos pelos pubianos, que escondem os genitais. O passo que faltava dar era fazer os fios unirem-se uns aos outros, enquanto no corpo eles estão fixos, a pele e só sem emaranhado. Essa seria a origem do TA e do TC do Freud, que teria uma equivalência com o corpo da mulher e a vergonha, que por excelência é feminina. A ideia de vergonha na obra de Freud se apresenta como um ponto profícuo para o desenvolvimento do conceito de melancolia e do lugar privilegiado que este conceito ocupa na perspectiva freudiana, por sua relação íntima com o feminino, um ser em permanente estado nostálgico. Freud demarca a vergonha como a expressão de algo fundamental na mulher e a relaciona à sexualidade e à moralidade. Numa carta a Fliss, que é interessante essa carta é entre 87 e 1902, nessa correspondência, ele faz uma carta interessante, mas que é a carta 102, dezembro de 89, de 99, dirigida a Fliss. Freud traça um engenhoso jogo de analogia sobre a anatomia feminina, que se assemelha ao jogo. Liga uma parte do corpo ao símbolo sexual correspondente. Ele liga cabeça, extremidade inferior do corpo, cabelos em ambos, bochechas, nádegas, lábios genitais, lábios da vergonha, boca, vagina, melancolia, impotência. A melancolia estaria, segundo Freud, nessa carta, ligada à fantasia de uma mulher não ser virgem, ter o ímen imperfurado, o que a impediria de escolher um marido. É interessante essa carta, tá? 102, se vocês se interessarem depois. Já na conferência 33, mais tardiamente, ele retoma e mantém sua ideia de vergonha, conservando os mesmos pressupostos de seu caráter ser feminino por excelência, tá? E da primazia do seu aparecimento nas mulheres em relação aos homens. Assim, vai discorrer sobre as peculiaridades da feminilidade madura. Faz questão de ressaltar, porém, que no que diz respeito às características mais afeitas ao feminino, não é fácil estabelecer a distinção entre as que dizem mais de sua função sexual e as que se referem às influências culturais, sugerindo que, para ele, o feminino se apresenta como um campo enigmático. Em seguida a este preâmbulo, descreve as características que são mais ligadas ao feminino. Maior quantidade de narcisismo, o que afetaria a sua escolha objetal. O modo de amar da mulher seria ser amada por uma mulher. Para a mulher seria mais importante ser amada do que amar. A inveja do pênis, que teria como consequência a maior vaidade da mulher para compensar sua inferioridade sexual original. A vergonha teria como função, segundo ele, a ocultação da deficiência genital e, secundariamente, por ter levado as mulheres à invenção do trançar e do tecer. A partir dessa premissa freudiana de ser a vergonha feminina por excelência e dos mecanismos
que esta lançaria para encobrir a sua inferioridade original, surgirão desdobramentos pela a mulher passará no seu longo e árduo processo de vir a ser, isto é, de se constituir mulher. O investimento narcísico maciço das mulheres em seu corpo, seus adereços e a maternidade fariam parte desta constatação vergonhosa de ser castrada, de ser insuficiente, bem como de suas tentativas de dar conta desta castração. Então, o investimento narcisista do corpo feminino seria uma roupagem utilizada para o encobrimento da vergonha. E um filho seria a possibilidade da reparação de sua insuficiência. Essa ideia feminina desenvolvida por Freud se assemelha à ideia do homem mutilado, a insuficiência do calor vital da herança da cultura grega que já discutimos. Embora mais tarde vá resgatar e conferir certa positividade ao feminino, grande parte de suas teorizações sobre o tema põe ênfase no fato de que a mulher passa a vida tentando ocultar esta vergonha primordial. Então, teríamos como traços marcantes do feminino a vergonha, o ciúme, a inveja, o superego frágil, pouco senso de justiça e parcas contribuições para a história da civilização, assim como a capacidade sublimatória limitada. No texto de 31, sobre a sexualidade feminina, Freud insiste na afirmação de que a mulher reconhece sua castração e, consequentemente, admite a superioridade masculina e sua própria inferioridade, revoltando-se contra esta situação desagradável. Daqui tem vários textos que eu não vou... Alguém pode recorrer no trabalho, mas vou dar um pulinho para o texto de 33. Tá? O autor assume a posição que não tenta descrever o que é uma mulher, confessando que seria uma tarefa árdua de cumprir, mas se empenha em se indagar qual é o caminho que a menina, a partir das suas disposições bissexuais, irá tomar para atingir a feminilidade, a partir deste referencial Pendes fala. Quanto tempo eu tenho ainda? Deixa eu ver. Vou dar uma pulada aqui, falando aqui. Vou falar do Édipo feminino. No Édipo feminino, encontraríamos uma transposição do legado afetivo que no período pré-edípico era endereçado à figura materna para a figura paterna. O pai é herdeiro desta relação com a mãe. Freud enfatiza esta primeira relação mãe-filha como ponto de ancoragem para se entender como a mulher se organiza sublimamente. O rompimento desta vinculação mãe-filha é acompanhada de hostilidade, ódio e recriminações, com uma censura que remonta à época mais remota desta vinculação. Vamos passar para os 3 destinos que o Freud aponta como possíveis para a mulher diante do Édipo, iniciado com a constatação de ter sido castrada desde sempre. O primeiro seria a inibição sexual, quer dizer, a frigidez, e a neurose, um desdobramento desta. O segundo, a virilização, como um levante contra a aceitação da castração. E o terceiro destino é a maternidade. E a relação mãe-filha seria marcada por ressentimentos e manobras indenizatórias. Os efeitos do rompimento dessa primeira ligação da mãe-filha e essa recriminação levaria, primeiro, rebelião contra a mãe, por não ter provido de um pênis. Segundo, rebelião contra o marido, objeto substituto do pai, e na cadeia, substituto da mãe. Que pode acontecer com o nascimento do primeiro filho, com sua transformação em mãe. A mulher revive uma identificação com sua mãe, reproduzindo o casamento infeliz dos pais. O terceiro destino seria um casamento feliz, quando foram esgotadas as rebeliões e a mulher podendo ser mais bem-sucedida no segundo casamento. Dos 3 destinos apontados por Freud, apenas um ele considera exitoso para a mulher.
é o destino que leva à maternidade. Tá? Para uma mulher alcançar sua feminilidade, inevitavelmente, esta teria que estar ancorada na maternidade. Contudo, o destino exitoso de ser mulher é, além de ser mãe de um filho do sexo masculino. Seria a maior reparação para a mulher por ser castrada. A maternidade, por Freud, ocupava a maior reparação, tá? Um lugar central na assunção à feminilidade. Uma apologia do amor materno beirando o natural. O terceiro aspecto enunciado acima pode se amalgamar com essa saída considerada por Freud mais exitosa. Um casamento não se torna seguro enquanto a esposa não conseguir tornar seu marido também seu filho e agir com relação a ele como mãe. Tá? Ele estabelece uma diferença importante no fato da mulher ter um filho do sexo masculino, pela valoração infantil do mesmo, que não perdeu sua força. Enuncia isso da seguinte maneira: a mãe só obtém satisfação sem limite na sua relação com seu filho, menino. Este é, sem exceção, o mais livre de ambivalência de todos os relacionamentos humanos. O texto freudiano de 37, Análise Terminável e Interminável, propõe um enunciado do conceito de feminilidade de forma negativa. Esta feminilidade foi chamada o rochedo da castração. Aí o Freud vai fazendo uma virada. Tá? Essa virada que é importantíssima, que resgata esse Freud conservador de um Freud revolucionário. Tá? Propõe o enunciado. Essa feminilidade foi chamada o rochedo da castração, mas também o originário do psiquismo. A recusa do feminino é o fundamento básico comum aos dois sexos. Recusa esta está associada à bissexualidade, onde o operador fálico não tem lugar, só aparecendo a posteriori para cobrir o horror. Birman, 99. Na leitura do texto freudiano, remete esta experiência de horror ao registro inaugural do psiquismo, registro este denominado por Freud de feminilidade, e que, não estando referido a registro fálico algum, não caracteriza nem feminino, nem o masculino. Neste texto de 37, Freud promove uma mudança de inflexão no conceito de feminilidade, que já não estaria sendo regida pela referência fálica. Seria da ordem do desamparo original do sujeito. Não mais se sustenta a ideia de soberania de um sujeito sobre o outro. Seria o campo de desilusão, no qual a diferença anatômica entre os sexos, entre ter ou não ter o pênis, não se sustenta como nenhuma qualificação especial. Ou seja, a diferença apontada até esta mudança conceitual, que estabeleceria a superioridade, sustentada por suficiência, insuficiência, ter ou não ter o falo, o que servia como escudo protetor, cai por terra, ninguém tem nada. Né? Tá todo mundo além do rochedo da castração, todo mundo é desamparado. Ele nos levaria a este lugar desvalido, constitucional, insuficiente e dependente da adoção subjetiva por outro sujeito, também desamparado. A rede de interdependência, esse campo de tensão permanente que vai acompanhar o sujeito até a sua hora final. Em Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá, Freud pronuncia o que foi enunciar no texto de 37, isto é, a necessidade imperiosa de um outro para o amparo e a constituição da subjetividade. Tá? Freud lança a mão da metáfora do dilema dos porcos-espinhos para ilustrar a necessidade e o campo da tensão dos encontros humanos. Tá? Citando o Schopenhauer. No inverno gelado, os porcos-espinhos se juntaram para se aquecer e não morrer de frio. Mas logo sentiram os espinhos dos outros e tiveram de tomar distância. Quando a necessidade de se aquecerem os fez voltarem a juntar-se, se repetiu aquele segundo mal. E assim se viram levados e trazidos entre ambas as desgraças, até que encontraram um distanciamento moderado que lhes permitia passar o melhor possível pelo frio. Estou finalizando a minha fala, nestes dois últimos textos citados, vemos um Freud, assim como o Freud do Mal-Estar da Civilização, de 30,
no qual ele aponta a fonte dos nossos sofrimentos, nosso próprio corpo, o mundo externo e nosso relacionamento com os outros homens. Freud aponta a dimensão trágica da existência, o desamparo incontornável a partir da qual se organiza a longa jornada de subjetivação, na qual a dimensão da inteireza da lógica fálica se desmonta. Todos não temos, e neste campo de falta, cada um se invente como for possível. Mas o que seria de nós sem a arte? Vou terminar minha fala com a provocação do Ogumã. Walter Ogumã, em seu livro Desumanização, nos leva, através de sua escrita, ao território errante, o território nômade. Propõe uma horizontalidade entre os humanos. Não há a ilha onde se possa repousar em tranquilidade com a alma apaziguada. A saída que se apresenta é a da fluidez. A ideia que se apresenta na escrita do autor é a de que o desumano se humaniza no jogo das relações que vai estabelecendo no longo e permanente caminho da subjetivação. Por ora, encerramos deixando as palavras do escritor como inspiração. Diz o Ogumã. Isso é uma provocação até interessante. Num certo sentido, todos os homens começaram por ser uma mulher. A mulher grávida não difere do seu filho, senão já tarde. E o filho, apenas muito depois, se apercebe de algum desajuste entre o seu corpo e o que o circunda. Num certo sentido, elas são verdadeiramente o único gênero que existe, porque os homens são mulheres que desempenham um papel específico que a estratégia das próprias mulheres inventou. Os homens são mulheres funcionalizadas, instrumentalizadas para um objetivo muito claro, que apenas elas podiam traçar. Muito obrigada pela atenção. Então, nós agradecemos a professora Lindinaura e vamos abrir, neste momento, para perguntas. Questionamentos, enquanto André foram colocadas aqui no chat. Eu vou enquanto o professor André coloca as questões aqui, eu vou começar, então, e vou dirigir aos dois, colocando duas questões aqui, né? O professor Eduardo, eu estou pegando, né, fazendo uma reflexão em cima de uma passagem do texto, pedir para ele falar um pouquinho mais, se possível. Eu vou... Tem uma pergunta, tem uma questão aqui que foi colocada. Você está vendo, Eduardo? Estou vendo. Então, você pode... Depois eu faço. Eu respondo ou... Sim, você pode responder. O Vinícius Ribeiro faz... Okay. Sexo e gênero se acoplando. Eu não sou um estudioso de Butler, né? Mas, assim, gênero e sexo, eles, de certa forma, eles interagem de alguma maneira, porque eu dizia a vocês que não é irrelevante o sexo, não é irrelevante a biologia, né? Ela não é determinante. Nós não somos absolutamente submetidos à biologia, e por isso mesmo nós não temos uma sexualidade binária a partir dessa legislação biológica. E quando nós ascendemos ao mundo simbólico e que podemos criar fantasias, e essa erótica que é fantasmática da sexualidade, ela, naturalmente, que ela tem que dialogar, ela se superpõe, mas subvertendo essa separação entre os sexos que é legislada pela biologia. Então, existe sim uma superposição. É como se a cultura e a linguagem
ela viesse envelopar aquelas características que já seriam da natureza, né? Então, só que quando ela os envelopa, ela nos tira da necessidade biológica, nos alçando, então, para uma realidade que é uma realidade simbólica. E é isso que nos faz, então, sair do binarismo biológico, né? E eu repito, mesmo na biologia, o binarismo não é absoluto, mas, de certa forma, ele é prevalente, mas ele vai ser modulado, vai ser envelopado pela linguagem que organiza a nossa realidade, fazendo, então, com que exista necessariamente essa inter-relação entre gênero e sexo, sendo que o binarismo sexual não é determinante para as diversas organizações do gênero. Ok. Há uma pergunta aqui para a professora Lindinaura. Está conseguindo? Eu estou conseguindo, sim. Se na atualidade a pressão cultural tem menos peso na formação da feminilidade, em que medida a mulher ainda é muito assujeitada pela cultura predominantemente machista? Olha, é claro que, se vamos falar na maioria de mulheres, nós estamos sujeitadas a uma cultura machista, até porque as próprias mulheres reproduziram o modelo machista. Mas, na clínica, porque eu sou uma pessoa prevalentemente da clínica, estou vendo uma revolução, tá, na sexualidade das mulheres, tá, e no território que as mulheres estão descobrindo, inventando, tá, que não vejo nos homens. É muito curioso isso, porque se nós temos uma marcação, tá, inicialmente, tá, de que o Freud coloca, tem uma questão do Freud, que isso fez com que fez uma carnificina no corpo das mulheres, inicialmente, dizer que as mulheres eram imaturas sexualmente se elas não tivessem um orgasmo vaginal. Tá? Que elas teriam que fazer essa passagem para assumir a assunção a ser mulher. E isso aí tem vários desdobramentos, tá? Muitas consequências no corpo da mulher. Agora, tem uma revolução que está acontecendo entre as mulheres jovens, a maior parte das mulheres jovens, que elas estão fazendo um movimento de resistência, de subversão a esse modelo fálico. Tá? Então, eu vejo moças, quer dizer, essa faixa que eu estou falando é entre 17 e 40 e alguns anos, né? Essas mulheres, elas tendo uma plasticidade erótica muito maior, sem que com isso ela se classifique que ela é isso, aquilo outro, né? Vejo as meninas dizendo, olha, estou namorando a menina, daqui a pouco fala, não, estou namorando o menino. Em nenhum momento, quer dizer, na maioria dos casos, não é uma questão, tá? Aquilo ali é um dado qualquer, não é uma questão identitária, elas não precisam se tipificar, tipo, eu sou lésbica, eu sou bissexual, não, elas têm uma fluidez que eu acho invejável. Não sei se vocês têm contato com isso, mas dentro de um consultório aqui do Rio de Janeiro, isso vem acontecendo. Então, se por um lado digo, sim, nós estamos numa cultura machista, por outro lado digo, tem uma revolução feminina que está, de fato, acontecendo. A Sandra Soares. Até quando não usaremos mais isso? Na verdade, até quando usaremos? Quando não usaremos mais isso? Para que serve isso? Tá? Se a gente tivesse a questão do falo como um operador, tá? Discurso de igualdade, de direitos, ele também não existiria. Quer dizer, é para isso que a gente se encaminharia. Tá? Se todos estivessem uma ordem de horizontalidade, isso aí não seria uma questão. Mas eu acho que ainda vai ser uma questão, mesmo uma questão surda, tá? Tem esse discurso, vai acontecer, vai vigorar. Mas a ideia é que um dia isso não faça mais sentido. Como, por exemplo, o tal do orgasmo do clitóris e tudo mais. Vocês não têm ideia, para quem estava na década de 70, quem entrou na faculdade na década de 70, quando eu entrei, que primeira aula de psicanálise, o discurso da professora de psicanálise na ocasião era como era o desenvolvimento sexual da mulher. E ela dizia, as meninas têm que
migrar do sexo clitoridiano para o vaginal, senão isto aí é uma negação da castração e uma imaturidade. As mulheres não falavam nada sobre esse assunto, tá? Não falavam. Todo mundo se achava meio insuficiente. Por quê? Nesse mesmo tempo, temos o relatório Haidt, que na verdade foi uma revelação e foi sísmico para as mulheres, tá? Eu sou do tempo de Ipanema, da década de 70 e tudo mais. Todo mundo falava em Ipanema, no PIA, sobre sexualidade, tá? E já se discutia essa história do erotismo da mulher. Tá? Mas na academia, nos meios formais, a mulher tinha que fazer esta migração obrigatoriamente. Não era que você tenha uma, segunda ou terceira zona ou 10 mil zonas sexuais. Você tinha que fazer essa migração. Tá? E quando sai o relatório Haidt, tá? Que é o primeiro relatório, em que é um relatório de 3 mil mulheres, um relatório anônimo, em que as mulheres respondem, tá? Sobre sua própria sexualidade, sobre seu erotismo, seus caminhos do seu prazer. Tá? Esse relatório, 70% das mulheres, elas dizem que necessariamente elas não têm orgasmo através de penetração, mas que ela não compartilha isso com os companheiros, porque elas entram exatamente nesse conceito, nesse discurso da insuficiência. Tá? Não sei se te respondi, mas isso é uma questão histórica, e que a revolução, são essas meninas agora, estão pouco se importando como elas vão gozar, se vão ficar com a menina, com o menino, tá? E não estamos no campo da perversão, que eu acho que é uma outra coisa interessante. Né? Porque quando eu comecei psicanálise lá para a década de 70, discutia-se até se uma pessoa que tivesse uma orientação homossexual poderia ser psicanalista. É uma loucura. Como alguém um dia me disse que porque alguém tinha um braço, nasceu sem um braço, ele não aceitava a castração e ele queria ser psicanalista. Eram loucuras da época que a gente ainda pensa, parecem absurdas, mas elas tiveram repercussões na vida, tá, do conceito de mulher. Eduardo, se responde para Eduardo. Conceição, você está sem som. A questão de Nelson Rodrigues para o professor Eduardo. Consegue estar vendo direitinho? Sim. Eu fico feliz que o próprio Nelson Rodrigues está me colocando essa questão. Então, professor Eduardo, quais seriam as estratégias para romper com essa gramática? Há possibilidades dentro dessa conjuntura política, com o retorno do movimento reacionário? Nelson, essa questão da gramática era interessante porque ela é, ao mesmo tempo, libertadora, mas ela traz em si uma série de riscos, né? Ou seja, se nós saímos da legislação, aquilo que eu dizia para vocês, da legislação biológica, e nós rompemos com isso e também nos colocamos contrários àqueles que tentam usar a legislação biológica para o binarismo, por outro lado, existe um outro risco que é, dentro daquilo que nós chamamos de furor de taxonômico, de uma certa reorganização do que se pode e do que não se pode fazer, do que se pode ou que não se pode ser, a partir de uma nova gramática que, teoricamente, nos libertaria para múltiplas possibilidades criativas. Né? Então, é a forma de... um certo reacionarismo pode se ocupar, na verdade, da nominação das possibilidades do ser. Então, esse é um risco bastante grande e que, de certa maneira, nós já observamos. E muitas vezes, para nossa surpresa, não somente dentro dos ambientes mais conservadores e mais reacionários, mas também dentro às vezes, de alguns discursos mais, tanto libertários, ou poderíamos dizer assim, como discursos progressistas. É sempre complicado quando nós tentamos legislar sobre as possibilidades do ser e as possibilidades do gênero, né? Porque nós podemos sair do binarismo para uma multiplicidade de categorias estanques, né, em que cada um teria que necessariamente se identificar com uma dessas categorias. Obrigada, professor Eduardo. A pergunta de Verônica para a professora Lindinaura. Verônica, eu não entendi bem qual seria essa ideação suicida da maternidade. Tá?
dizer, o que eu posso te falar, que é do conhecimento da minha clínica, tá? São as depressões pós-parto, em que as mulheres elas têm medo de não se cuidar e não cuidar do seu próprio bebê. Tá? E, nesse momento, elas entrariam assim, não era nem desamparo, elas entram num estado de devastação, que elas precisam ser cuidadas, porque elas se sentem perigosas para ela e para o próprio bebê. Tá? Mas não sei se respondi, mas não consigo ir adiante com mais alguma contribuição, não. É a pergunta de Silvia? Como a Silvia, oi, Silvia. Tá, Silvia é uma conhecida. Silvia, a melancolia é ligada a uma insuficiência, tá? Mas essa insuficiência também não diz só respeito a essa construção histórica da mulher insuficiente em relação ao FAO. Tá? Dentro de toda a pesquisa que fizemos lá na UFRJ, que foi uma pesquisa longa, com Marie Claude Lambotte, Jurandir Freire Costa e outras pessoas, tem um livro da Marie Claude Lambotte que se chama A Moldura Vazia. Tá? Então, a moldura vazia e a melancolia estariam ligadas a uma insuficiência na relação dual de um investimento materno, tá? Que desse um contorno, uma moldura a esta criança. Então, é como se a criança fosse... o olhar da mãe atravessasse a criança. É uma criança que ela não é vista. Então, isto decorre o quê? Como nós temos, vamos falar do ego. O ego é, antes de tudo, um ego corporal. Tá? O campo onde há as projeções, tá, do narcisismo de quem cuida a criança inicialmente. Tá? Então, estas projeções são precárias. Tá? Esta criança, que depois a gente pode pensar numa estrutura melancólica, ela teria como um ponto de uma certa vacilação. Tá? Isso que o Freud diz, no texto de 14, da sua majestade o bebê. Tá? Então, é uma pessoa que tem muito pouco certeza de si, ela tem uma inconsistência, tá? Não só necessariamente por essa construção cultural da insuficiência, mas por uma insuficiência da mãe em alguma situação. Pensa uma mãe que está vivendo um luto no momento em que a criança nasceu, às vezes uma criança que não foi tão desejada, é uma mãe que está passando por uma depressão, ou alguma coisa em que naquele momento a mãe não faz aquele construto que o Winnicott fala, mãe-bebê, que é como a mãe psicótica, né? Que é a mãe psicótica no sentido positivo. Ela tem uma integração com a criança que ela faz um mundo que não se diferencia ela do bebê. Tá? Acho que talvez eu tenha te respondido, Silvia. Thales. A pergunta de Thales. Acho que aí dá para os dois. Se o excesso for uma falta, né, qual será essa falta diante do excesso de machismo? Como eu dizia, sobre os objetos de consciência, né, o próprio machismo, só se tomado como objeto de consciência, seria uma saturação justamente dessa falta. Então, é algo a ser desconstruído a partir do entendimento que nós temos, sem a esperança de que isso seja desconstruído muito rapidamente, infelizmente. Mas eu acho que, no caso, mereceria uma resposta psicanalítica mais profunda, que talvez a colega queira fazer alguma reflexão. Sobre? Pode voltar a pergunta? Sobre a pergunta anterior, seria que seria o machismo seria uma espécie de uma saturação da falta, né? Uma obturação de uma falta essencial. Eu acho que é uma defesa, tá? É a muralha da China contra isso que a gente chama de seres desamparados, insuficientes, dependentes do outro. Tá? Aquela frase do Freud, quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Paulo do que de Pedro. Tá? Então, eu não consigo pensar numa pessoa que tem que afirmar o machismo, uma superioridade, sem que ele esteja ameaçado psiquicamente de uma maneira importante. Conceição, eu peço então que você
faça as suas considerações finais e encerre essa mesa para que a gente tenha aquele micro intervalo antes da cerimônia de encerramento. Ok. Então, nós agradecemos, né, aos professores, professor Eduardo, professora Andinaura, né, por essa belíssima, né, apresentação, essa contribuição. Pena que o tempo é curto, né, porque ficaríamos aqui horas e horas e ainda seria pouco. Muito obrigada, gratidão. E vamos encerrar, então, esta mesa, agradecendo também a todos os participantes e vamos dar um intervalo para a próxima mesa e sugerimos, aproveitamos aqui, insistimos, inclusive, foi colocado aí o link, né, da edição da revista, que tem os textos que sugerimos a leitura, né, o aprofundamento. São uma edição que está muito bacana, né, os textos profundos, né, então aprofundem mais, leiam esses textos, sugerimos, e aproveitem, e agradecemos a todos e todas. André. Obrigado, Conceição. Obrigado, Andinaura. Obrigado a todos, então, pela participação nessa mesa. E eu convido, Conceição, a você, logo depois da fala do Joel, juntamente com o Terives e o Hudson, a gente fazer a despedida do nosso evento. Tá bom? Então, mantenham-se todos conectados aqui no mesmo canal e entre 3 a 4 minutos a gente inicia a cerimônia de encerramento. Muito obrigada. Foi um prazer participar dessa tarde.